A sobre... questão é, a segunda pergunta tem a ver com o que você falou antes, né? Existe uma minoria que fica tentando comandar tudo, né? E se intrometem e querem se adonar de tudo, né? Então, alguns pais ficam com medo. E aí, o que vai acontecer? Se eu for processado, né? Tem o risco de perder a guarda dos filhos, alguma coisa do tipo? Ok. Bom, vamos falar aqui em termos bem práticos, certo? Fala-se que o risco existe, mas o que pode acontecer num pior cenário? Primeiro, você precisa ser denunciado. Tá? Então, foi denunciado, às vezes a escola denuncia, às vezes os avós da criança denunciam, né? Meu genro ficou louco, minha filha enlouqueceu, tirou o meu netinho da escola. Faz até achando que está fazendo um bem para aquela criança. Ou então vizinhos, acontece muito isso, vizinhos e tal, as pessoas muitas vezes se mudam para cidades pequenas do interior achando que lá elas estão escondidas, e lá elas estão muito mais visíveis do que numa capital. 90% dos nossos processos são no sul do país e a maioria deles em cidades pequenas. Eu tenho raríssimos processos em capitais. Mas tem cidades muito pequenas, onde o promotor de justiça e o juiz muitas vezes têm um status de rei na cidade. E ele é muito conhecido. Mas, assim, olha, nós acompanhamos mais ou menos nesse período aí, mais ou menos 200 famílias processadas. E o que mais grave pode acontecer se, depois de o Conselho Tutelar levar o processo ao Ministério Público, ele vai na sua casa, vai lhe visitar, e a gente orienta as famílias no que diz. Hoje a gente tem um curso de formação de advogados para auxiliar as famílias, né? Nós formamos advogados para ajudar a fazer a defesa das famílias. Infelizmente, não podemos pagar advogados para as famílias, mas esse processo, no decorrer dele, depois de recurso, depois de defesa, quando há uma condenação, o que de pior pode acontecer? Os pais são condenados a matricularem os filhos de volta na escola sob pena de multa. Já tive acesso a várias sentenças. Se vocês puderem, assistam um vídeo nosso no canal da ANED chamado Condenados à Escola. É um vídeo de 10 minutos, onde eu leio uma sentença de uma família de Santa Catarina e mostro a vocês que a juíza ela concorda que os meninos estavam bem, que os meninos aprenderam, que a educação domiciliar fez bem a eles, que não há abandono intelectual. Então, até hoje no Brasil, nenhum pai homeschooling foi condenado por abandono intelectual, nenhum que faz homeschooling, que a gente tem conhecimento. Nenhum pai foi preso por causa de homeschooling, e nenhum pai perdeu a guarda dos filhos. Hoje não se usa mais esse termo, perder a guarda, eles chamam de perda do poder familiar. Nenhum deles perdeu o poder familiar por causa do homeschooling. Desses todos que nós conhecemos que praticam a educação domiciliar e foram denunciados e processados. Ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Porque ela chega a um determinado momento em que você é condenado. E está lá escrito, sob pena de multa. Então, você tem que matricular o filho de volta na escola, né? O doutor Alexandre Magno, que fala que decisão de juiz não se discute, se cumpre e depois se recorre. Tá? Matricula o filho na escola e vida que segue. Ou paga-se multa. O que nós temos aqui, muitas famílias, isso eu preciso dizer, fugiram do país quando foram sentenciadas. Venderam tudo, foram para Portugal, foram para a Austrália, tenho famílias no Paraguai, famílias no México, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que, sentenciadas aqui no Brasil, venderam tudo, mas foram para algum país que lhes permitisse educar os filhos em casa. É lamentável, né? Como brasileiro, eu lamento muito, né, que uma família tenha que ir embora do país porque lhe foi negado o direito de educar seu filho em casa. Né? Isso parece uma coisa absurda, mas está acontecendo aqui, debaixo do nosso nariz. Nesses 10 anos, a gente acompanhou muitas famílias assim. Então, o que pode acontecer é isso. Se a gente quiser olhar estatisticamente, para finalizar essa resposta, se eu tenho aí em torno de 30 mil famílias hoje, 200 famílias processadas, que a gente tem esse conhecimento, isso aí dá menos de 1%. O Estado também é muito incompetente. Só que esse cerco está se fechando. Os documentos hoje são todos digitalizados, as crianças são encontradas facilmente, as famílias são encontradas facilmente hoje, não está mais assim, que os pais chegam na escola, pegam a transferência e ficam com esse documento debaixo do braço, porque não é mais um documento físico, é um documento eletrônico. Então, se você quiser tirar seu filho da escola,
ele vai dizer assim, a diretora vai dizer assim para você, tá bom, me diga para que escola ele vai, que nós mandamos a transferência para lá. Ou então, traga aqui um atestado de vaga naquela escola. Ou seja, eles estão cercando e nós, em pouco tempo, esse número ele tende a aumentar muito se a gente não tiver uma lei federal logo. Ok, eu agradeço.